esse jogo, hein? Santos, ano passado jogou a Série B, mas teve clássicos pelo Paulista, né? E é o tipo de jogo, acho que o primeiro jogo teste mesmo, né? Pro Peixe nessa temporada e sob os olhares agora do torcedor que vai estar em casa, querendo ou não. Tem a pressão de vencer esse jogo Santos, na opinião de vocês? Eu acho que tanto o Santos quanto o Palmeiras têm a pressão de vencer por ser um clássico. E sempre que a gente fala de clássico, um dos dois tem que vencer. É uma pressão da torcida, é uma pressão... Não digo uma pressão da imprensa, mas, por exemplo, o Palmeiras é um time que hoje está melhor do que o Santos. Se a gente for falar de retrospecto, o Palmeiras está melhor do que o Santos. Mas se a gente for falar de jogos que a gente viu até agora, as duas equipes parecem semelhantes. Elas não apresentaram nada de muito diferente. O Palmeiras, por exemplo, hoje não tem o Rafael Veiga, não tem o Aníbal Moreno, então não tem o Gustavo Gomes, que são 3 jogadores muito importantes. Então o Palmeiras vai entrar com um time diferente, um time mais misto, e foi o que a gente viu também nas últimas rodadas. Então não tem muito como a gente falar assim, o Palmeiras é muito favorito para esse jogo ou o Santos é muito favorito. Mas se a gente for colocar assim, que tem pressão para vencer, sempre vai ter, porque é um clássico. A pressão do clássico ela existe, né, o PDV, mas entendo o que eu vou te perguntar aqui agora. Para qual lado a vitória mais importa hoje? Na minha opinião, para o Santos. Pelo tempo em que os times ficaram sem jogar, entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Concorda com o que eu estou querendo dizer? Eu tô pensando aqui, eu tô refletindo, porque eu tô pensando mais... você falou para quem a vitória importaria mais. Eu tô pensando para quem a derrota poderia causar mais transtorno. Perfeito. Entendeu? E aí eu fico Palmeiras, pensando... É mas assim... Pressão maior é de quem? Eu vou entrar, aí eu vou usar o que eu tô usando nesse começo de ano. Eu acho que ainda é muito difícil você definir alguma coisa, porque o Santos, se perder hoje, tá sem o Tiquinho ainda, não chegaram ainda os reforços esperados e tal. Neymar tá ainda vindo? O Neymar, o Palmeiras é quase a mesma coisa. Porque é um time que o Abel tá fazendo rodízio. Então, beleza, hoje você tem o Estevão de novo, mas você não tem o Veiga, você não tem o Gomes, você não tem o Facundo, que estreou sábado, você tem o Maurício. O Paulinho você só vai ter dentro de alguns meses. Os reforços que o Palmeiras tá tentando contratar são jogadores de peso, então demora um pouquinho, porque tem concorrência. Ontem a gente falou bastante da situação do Claudinho aqui, agora volta atrás do Matheus Pereira, tenta o Andréas Pereira, sonha com o Vitor Roque. Então, assim, os dois times têm ainda uma perspectiva de uma temporada melhor por conta da chegada de alguns reforços. Mesmo que os reforços do Santos não tenham o mesmo nível dos reforços do Palmeiras, são jogadores que podem qualificar mais o elenco. O Caixinha cobrou o time no domingo depois do empate para a Ponte, dizendo que quer mais vontade de ganhar, né? Mais entrega, talvez. Mas como que você vai cobrar isso dos jogadores uma terceira rodada com o físico ainda meio capenga por conta da pré-temporada curtíssima? É verdade. Então, eu não vou muito aqui querer cravar o que pode acontecer para uma derrota para qualquer um dos lados. É um clássico, tem o peso, acho que a vitória, sim, pode dar moral, por exemplo, para um começo de trabalho do Caixinha. Pro Abel Ferreira, talvez seja mais uma vitória, mas talvez de alguma forma um respaldo dessa estratégia dele de... É muito cedo esse clássico no calendário? É muito cedo, assim como é muito cedo domingo Corinthians e São Paulo. Que eu queria abordar agora na sequência. Muito cedo. O Caixinha pegou pilha no Moisés Lucarelli. Vocês viram isso? O Caixinha, a gente tava no jogo junto, o Caixinha pegou pilha no Moisés Lucarelli. Ele é um treinador de sangue quente também, né? Enfim, normal. Comum até para portugueses. Sim. Não que a gente não seja, né? Pelo amor de Deus. A gente tem muito técnico brasileiro que seja assim. Eu sou descendente de português, ele tem o sangue quente. Ele pegou... Eu acho que todo ser humano tem sangue quente, se eu não me engano. Já parou pra pensar nisso? Né? A não ser os que, infelizmente, nos deixaram. Ok. Dada essa pequena e importante constatação, o Caixinha é um cara que pega muita pilha. Pega. Hoje vai ser bom ali, hein? No gramado. Então, é o primeiro clássico dele. Eu acho que ele vai incorporar também esse lado de treinador que veste a camisa literalmente. Mas, de novo, né? A gente tem que botar esse ponto em pauta aqui.
Ano após ano a gente questiona como essa tabela, muitas vezes ela é feita, quase sempre ela é feita, com clássico na terceira rodada, gente. porque tem audiência, né? Mas terceira rodada. Terceira, quarta. Sabe o que eu acho que vai pender pra acontecer? Você vê o Campeonato Carioca, o clássico no Campeonato Carioca... Os caras jogaram lá pro final, né? Jogaram tudo lá pro final. Mas porque os próprios times, eles deliberadamente e assumidamente chegam e falam, ó, 6 rodadas iniciais eu vou jogar pelo Brasil. O Flamengo fez isso, não 6, né? Mas enfim. 4 rodadas iniciais eu vou botar a base. E querendo ou não, a organização não pode fazer nada. Agora, o Paulistão aqui, você tem clássico na terceira rodada. Então vai ter Corinthians e São Paulo domingo. Acho que aí é um pouquinho diferente a situação, porque é uma quarta rodada. Já pode-se dizer que a gente está falando aí de uma semana e meia, então em tese é para estar melhor, mas ainda assim é muito cedo. O fato é que a gente vai ter Santos e Palmeiras hoje, 9h30 da noite. Antes de eu colocar o Vanderlei aqui, diga o que você quer dizer e depois já palpite o placar de hoje à noite. Tá, 1x0 Palmeiras já. E. Já tá 1x0 Palmeiras? Já tá 1x0? Já, na minha cabeça já é amanhã já. Aqui a gente vai falar que o Palmeiras não precisa de 1-9. Então... Vai estar 1x0 Real Madrid contra o Salzburg, gol do Rodrigo. Gol do Rodrigo. Só pra completar. Passe do Vini Júnior, uma resvalada do Bellingham e finalização do Rodrigo. Se 1 a fosse 0. o gol do Endrick, eu ia falar, realmente, já tá 1x0 pro Palmeiras. E ó, Paris Saint-Germain e City 0x0, jogo dos desesperados na Champions. É mesmo. O Vamos que eu lá, ia Gabi. falar é que pode ser uma pressão e ser ruim uma derrota para o Palmeiras se for uma partida em que o Palmeiras perca muitos gols. Porque aí a gente vai voltar de novo naquele aspecto de que o Palmeiras não tem um camisa 9, é um jogador que o Palmeiras precisa encontrar. Tem ali o Paulinho que faria essa posição, mas talvez só no começo de março, então vai demorar um pouco para ele se apresentar ao Palmeiras e aí vai ter um processo de adaptação que vai demorar um pouquinho, ganhar um pouco de ritmo. Então se o Palmeiras perde hoje pro Santos, por exemplo, porque perdeu muitos gols, o Palmeiras vai ficar naquela pressão de precisa contratar um camisa 9, precisa contratar um camisa 9. E aí a gente vai pôr na balança de novo. Flaco Lopes, Rony, são os caras que o Palmeiras precisa nessa posição? São os caras que correspondem? Eles não correspondem à altura do que o Palmeiras quer. Sim. Eles conseguem fazer o trabalho deles ali, eles ajudam o Palmeiras muitas vezes, fizeram gols importantes, mas se o Palmeiras perder num cenário como esse, aí sim o Palmeiras vai cair numa pressão, mas a pressão pela contratação de um camisa 9. Vai entrar no discurso, né? Isso, Perdeu o porque clássico, se o Santos perde... precisa de jogador, se perde pro Santos, vai perder pros outros times, né? O torcedor entra, acho que nesse... Que muitas vezes não é o raciocínio correto, mas é o tendencioso. É a pressão né? essa. Se o Santos perde, por exemplo, tem a pressão porque, caramba, né, perdeu um clássico, aí fica aquela sensação de que vai ser um ano difícil de novo. Só que o Santos fez contratações lá pro ataque, por exemplo, o Tiquinho Soares, que é um cara que vai chegar, eu acredito que vai corresponder também, tem as especulações do Neymar, mas é um cara, são duas o Tiquinho já é uma contratação, mas o Neymar é uma provável, que você sabe que corresponde ali na posição. O Palmeiras não tem esse nome ainda, então o Palmeiras pode cair numa pressão por conta disso. Rapidamente, o Paulo do Vale, quanto vai ser o jogo hoje à noite, o clássico? 2x2, Pedro Martelli. 2x2, teremos um empate na Vila. 1x1 nesse clássico da saudade. O placar ou Agrela? 3x2 pro Verdão. 3x2 pro Verdão.